Há 25 anos, Boris Nikolaevich Yeltsin renunciou, lhe transferiu o poder e lhe disse: cuide da Rússia. Agora, passados 25 anos, o que o senhor acha? Putin acabou de fazer sua sessão de perguntas e respostas de fim de ano e não saiu nada como o planejado. Cidadãos russos o confrontaram em todos os assuntos: a guerra na Ucrânia, a economia e, claro, a censura dentro do país. Parece que Putin passou a maior parte do tempo apenas se desculpando por todos os seus erros. Mas essa pergunta foi a mais reveladora de todas. Soldado russo recebeu promessa de grandes bônus para se alistar no exército. Quando ele vai para a linha de frente, ele morre. E a família não recebe nada, nenhuma das coisas que lhe foram prometidas. Bem, uma dessas famílias realmente confrontou Putin ao vivo na televisão nacional. Dê uma olhada. Eu sou viúva de um falecido de um militar que caiu em combate. Moramos em Novosibirsk e somos duas crianças de 4 e 6 anos. Então a questão é que, atualmente, eu não recebo nem receberia a pensão de um militar caído e outros benefícios. Meu marido perdeu a vida em janeiro de 2024. No dia 10 de dezembro daquele ano, eu recebi a certidão de óbito. E sabe, já passou um ano desde então, e ainda estamos sem essa pensão. O prazo para a análise desses pedidos pode ser agilizado para que a pensão por perda do provedor seja concedida no tempo certo, como deveria ser? Cristina, antes de tudo, quero pedir desculpas a você por esse grande atraso por parte dos serviços responsáveis. No seu caso, isso será resolvido rápido. Putin diz: foi um erro e ele vai resolver isso. E sendo sincero, eu acredito nele. Tenho certeza de que essa senhora vai receber o que lhe foi prometido, porque conseguiu aparecer na televisão nacional e implorar ao Putin pelo que é de direito dela. Mas para milhões de outros russos que estão sofrendo o mesmo destino, bem, para eles, os atrasos nos pagamentos não são uma falha. São a característica de um sistema que Putin construiu. A Rússia está ficando sem dinheiro. Por isso, o governo busca mais desculpas para não pagar aos soldados o que Putin prometeu. Bem, isso agora está transbordando para o discurso público pela primeira vez desde que a guerra começou na Ucrânia. A crise econômica se tornou uma das principais perguntas que os russos querem fazer a Putin durante essa transmissão de fim de ano. Foram tantas perguntas econômicas que a conferência pode ser resumida assim: Putin continua se gabando de como a economia russa está crescendo, enquanto a economia europeia está indo pelo ralo. Mas as perguntas são basicamente para ele. Ei, eu moro nessa região remota da Rússia, que tem muito petróleo e muito gás. Mas nós não temos estradas. Você pode, por favor, nos dar estradas e nos dar comida? E então Putin continua pedindo desculpas. Ele diz que vai resolver isso muito rápido. Antes de tratarmos das questões econômicas, quero compartilhar os comentários dele com vocês. Na linha de frente, parece que a demência está tomando conta de Putin. Aos 73 anos, ele ainda está repetindo a mesma mentira de Kuponski que vem dizendo esse tempo todo. Ele afirma que a cidade está sob controle russo, mas nem mesmo os russos estão acreditando no que ele está dizendo. Primeiro, vamos ver o que ele disse e depois mostrarei como os russos reagiram. Região de Kharkiv. Na região de Kharkiv, como é sabido, a cidade de Kupiansk ficou sob nosso controle há algumas semanas. Nossas tropas controlavam a cidade lá. Por enquanto, eles não estão avançando em direção ao oeste porque enfrentam uma tarefa muito importante para eliminar o grupo na margem esquerda do rio Oskol e tomar outro assentamento, basicamente uma estação de entroncamento, Kupiansk-Oslavoy. Mas o grupo cercado nesse local é significativo. São 15 batalhões. Eu já falei sobre isso. 3.500 pessoas. 3.500 pessoas. Bem, enquanto ele respondia àquela pergunta do cupom, alguém enviou uma pergunta que foi exibida na tela grande. E eu realmente quero dizer, era uma tela enorme, tipo do tamanho de um estádio de futebol. E nessa tela, Putin com certeza viu o que foi perguntado. Essa é a pergunta em Kupiansk.
Os membros das Forças Armadas da Ucrânia estão nos prejudicando totalmente e você diz que temos a cidade toda. Por que está mentindo? Essa foi a pergunta que todos viram, inclusive Putin. Os blogueiros de guerra russos que acompanham o evento online também não acreditam no que Putin diz. Dê uma olhada nesse comentário. Analistas russos contestam a afirmação de Putin de que ele cercou 15 batalhões de soldados ucranianos. Eles dizem de forma sarcástica que os únicos relatos verdadeiros vêm de cima, nada além da verdade de Putin. Agora, depois disso, ele também foi questionado sobre as negociações que estão em andamento no momento. E essa foi, acredito, uma questão muito moral. Se Putin seguir rejeitando negociações de paz, isso não faz com que todas as mortes sejam responsabilidade dele? Essa foi a resposta dele. Ouça. O presidente Trump tem um acordo de paz sobre a mesa. A Ucrânia está oferecendo enormes concessões. Mesmo assim, vocês continuam falando de guerra. Senhor presidente, caso rejeite a oferta de paz do presidente Trump, o senhor será responsável pelas mortes de ucranianos e russos em 2026. Não nos consideramos responsáveis pelas mortes. Não iniciamos essa guerra. Essa guerra começou depois do golpe de Estado anticonstitucional, golpe de Estado armado que aconteceu em 2014. E o início dos combates por parte dos líderes do regime de Kiev contra seu próprio povo no sudeste da Ucrânia. Da nossa parte, nós paramos antes de reconhecer a autonomia, a independência das então autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk. E depois de termos sido enganados e os acordos de Minsk não terem sido implementados, tivemos que recorrer às forças armadas para concluir aquela guerra que havia sido iniciada pelo regime de Kiev com o apoio dos países ocidentais. E o presidente Trump está fazendo esforços sérios para concluir esse conflito, para pôr fim a esse conflito. Eu disse em várias ocasiões que ele é bastante sincero nesse compromisso. E, além disso, durante a reunião com o presidente Trump em Anchorage, nós concordamos e praticamente aprovamos as propostas do presidente Trump. Então, dizer que rejeitamos qualquer coisa é inadequado e não tem fundamento. Em uma reunião preliminar em Moscou, nos foi feita uma proposta e, bem, nos pediram para fazer certos ajustes. Quando vim para Anchorage, quando cheguei em Anchorage, eu disse que essas seriam decisões difíceis para nós, mas ainda assim estamos de acordo com essa concessão que nos foi proposta. Então, dizer que rejeitamos qualquer coisa ou recusamos algo é inadequado e sem fundamento. Então, a bola está totalmente no campo dos nossos chamados oponentes ocidentais, os chefes do regime de Kiev, principalmente, e seus patrocinadores europeus. Estamos prontas para negociações e estamos prontas para encerrar o conflito por meios pacíficos. Agora vamos focar nos padrões de vida na Rússia, especialmente para os russos. Temos uma pergunta de um russo que apareceu novamente no telão. A pergunta foi: por que os russos comuns vivem pior do que os popins, que são como os povos indígenas dentro da Papua Nova Guiné? E muitos russos estão afirmando que têm um padrão de vida pior do que pessoas que vivem de forma indígena. Vou dar um contexto antes de mostrar outro comentário que apareceu na tela grande. Esse evento se chama Linha Direta. Russos têm uma linha direta com Putin, mas uma pergunta afirmou que isso seria um circo, não uma linha direta. Por algum motivo, isso apareceu no telão enquanto as câmeras o filmavam, mas logo mudaram o foco. Recebemos outra pergunta sobre o partido político de Putin na Rússia. O partido se chama Rússia Unida, e a pergunta analisava o padrão e as condições de vida na Rússia. E diz: não é estranho esse partido sempre vencer a maioria nas eleições? O padrão de vida no país está caindo? Talvez as eleições russas sejam uma ficção. Como eu disse, os russos não se seguraram hoje. E então tivemos uma pergunta sobre essa Guarda Nacional que fica dentro da Rússia. Acho que se chama Rosmodar.
A agência na Rússia tem banido várias plataformas estrangeiras como WhatsApp, YouTube, Snapchat e Roblox. Também são responsáveis pelas quedas de internet em todo o país. Bem, agora algumas pessoas estão pedindo diretamente para Putin banir essa organização. Putin evitou cuidadosamente a pergunta, pois todos sabemos quem realmente está por trás dessas proibições. E então temos uma grande pergunta do repórter da British Broadcasting Corporation, Steve Rosenberg. Acho que ele é o único homem dentro da Rússia que não tem medo de Putin, porque todo ano ele faz perguntas difíceis, e essa foi a pergunta dele este ano. Ouça só. Steve Rosenberg. A pergunta sobre o futuro da Rússia. Qual é o futuro que você está planejando, que você está construindo para o seu país e para o seu povo como ele é agora? Nesse futuro, será legal qualquer pessoa pública não concordar publicamente com algo? Você vai procurar inimigos dentro ou fora do país nesse futuro? Vai haver desligamento da conexão móvel, da internet móvel? Vai haver novas operações militares especiais? Talvez a Rússia siga outro caminho. Eu me lembro que você disse uma vez que o futuro está em nossas mãos, nas mãos de todos nós. Na verdade, todo o poder na Rússia está em suas mãos. Isso significa que o futuro também, como ele será a continuação do que vemos agora? Obrigado. Qual será o futuro da Rússia? Vamos punir legalmente as ações daqueles que não concordam com o povo? Vamos penalizar isso? Sabe, existe uma lei que está sendo criticada sobre agentes estrangeiros. Distinta colega, gostaria de chamar sua atenção para o fato de que não fomos nós que inventamos isso. Essa lei existe em vários estados dos Estados Unidos da América. Ela foi introduzida nos anos 30 do século XX. Essas leis, inclusive a dos Estados Unidos da América, são bem mais rigorosas. Existe responsabilidade criminal, podendo chegar até a prisão. Agora, eu quero rapidamente esclarecer o que Putin acabou de dizer. É verdade, países ocidentais também têm a lei de agente estrangeiro citada por Putin. Mas tenho certeza de que é bem diferente do que acontece dentro da Rússia. Agora, não conheço muitos países europeus, então não vou comentar muito sobre eles. Mas aqui nos Estados Unidos, a lei é bem diferente em comparação com a Rússia. Nos Estados Unidos, você tem que divulgar se recebe financiamento estrangeiro e está envolvido em lobby político. Essa lei não proíbe a liberdade de expressão, não rotula jornalistas, não rotula artistas, não rotula ONGs. E, além disso, ela não se aplica a críticas aos Estados Unidos. Ok, essa lei não diz isso. Ei, se você recebe financiamento estrangeiro, isso é traição. Ela só diz que se você é um lobista, se está envolvido politicamente e recebe financiamento estrangeiro, você tem que divulgar isso ao governo. Na Rússia, essa lei funciona de forma diferente. Primeiro de tudo, essa lei pode se aplicar a qualquer pessoa. Então, ela não se aplica apenas a pessoas envolvidas em lobby político. Jornalistas, youtubers ou cidadãos comuns podem ser rotulados como agentes estrangeiros. E o pior é que essa lei vale para todos, não só quem recebe financiamento estrangeiro. Se você der entrevista a uma mídia estrangeira, Putin pode te chamar de agente estrangeiro. Ao criticar a guerra iniciada por Putin, ele te rotula como agente estrangeiro. Se você investiga corrupção no Kremlin, com certeza é considerado agente estrangeiro. Na Rússia, essa lei serve principalmente para silenciar críticas, não só para expor financiamento estrangeiro. E, pior, as consequências de ser agente estrangeiro na Rússia são bem piores que nos Estados Unidos. Na Rússia, suas contas bancárias são sinalizadas pelas autoridades, seus pagamentos estão sempre sendo monitorados. E além disso, os empregadores não querem te contratar se você for um agente estrangeiro. Os locais não querem sediar seus eventos se você for um agente estrangeiro. E pior ainda, você tem que pagar uma taxa de imposto mais alta em comparação com os cidadãos russos comuns. Isso significa ser tratado como cidadão de segunda classe só por ter sido rotulado como agente estrangeiro por Putin. Vale lembrar que não é preciso receber dinheiro de governo ou entidade estrangeira para ser considerado agente estrangeiro. Na Rússia, criticar Putin faz com que ele te rotule de agente estrangeiro, sem chance de reagir.
Mas, de qualquer forma, vamos voltar para a resposta do Putin. Você perguntou sobre novas operações militares especiais? Não, não haverá operações. Se vocês nos tratarem com respeito, se cumprirem com nossos interesses, respeitarem nossos interesses, assim como sempre tentamos respeitar os interesses de vocês. Se vocês não fizerem isso, se tentarem jogar sujo conosco, como foi com a expansão da OTAN para o leste? Vocês disseram que não haveria expansão da OTAN para o leste. Nem 1 centímetro, foi citação direta. Como foi dito, como dizemos, simplesmente negligenciamos nossos interesses em segurança. Vocês nos enganaram, não você pessoalmente, mas as figuras ocidentais criaram a situação de hoje com as próprias mãos e continuam a escalar a situação. Falando o tempo todo que estão se preparando para uma guerra com a Rússia? Mas pelo que sei, você mora aqui há muitos anos. Mas acho que você entende isso, e aqueles que falam sobre guerra com a Rússia também entendem. Nós realmente vamos atacar a Europa? Isso é um absurdo. Conheço pessoalmente o secretário-geral da OTAN, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos. Eu costumava visitar os Países Baixos. E ele é uma pessoa inteligente, esperta, sistemática e eficiente, muito eficiente. Ele costumava ser um primeiro-ministro eficiente, e a economia dos Países Baixos está em boa forma, e isso é em parte mérito dele. Mas agora ele está falando bobagem. Por que você está falando essas bobagens sobre uma possível guerra com a Rússia? Eles querem se preparar, se fortalecer para uma guerra com a Rússia. Você sabe ler? Apenas leia a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e diz que os Estados Unidos são um ator-chave, o fundador e o principal patrocinador da OTAN. E a maior parte do financiamento vem dos Estados Unidos, assim como os equipamentos, armamentos e armas. Então, a nova estratégia de segurança dos Estados Unidos da América, a Rússia não é indicada como inimiga, como alvo, enquanto o secretário-geral da OTAN está se preparando para uma guerra contra nós. Por quê, então? Ele sabe ler? Você está indispondo a OTAN contra a Rússia para travar uma guerra com a Rússia. Ao mesmo tempo, o principal país da OTAN não nos considera inimigos. De certa forma, eu questionaria o nível de competência profissional. Um dos problemas de fazer vídeos como esses, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando. No vídeo, o YouTube costuma desmonetizar ou restringir nossos conteúdos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados. De acordo com o YouTube, imagens de ataque vídeo